Olá, eu sou Juliana Galvão, da Exalc USP, sou pesquisadora da área de pescado, de qualidade e sustentabilidade na cadeia produtiva do pescado. Eu estou lotada na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, que é uma unidade da USP. Gostaria de agradecer o pessoal do Congresso pelo convite, né, para estar hoje aqui falando com vocês nesse dia. E eu gostaria também de apresentar o meu grupo para vocês nesse momento. Eu, na verdade, coordeno um grupo de estudo e extensão em inovação tecnológica e qualidade do pescado. Nós trabalhamos dentro dessa linha na universidade e hoje nós vamos trazer um pouco para você do que nós temos feito em relação ao tema, a temática desse congresso. Como vocês podem ver, aqui eu trago a primeira foto da minha apresentação, é o edifício central da nossa unidade aqui na Exalc. O grupo que eu coordeno, eu trago apresentado aqui com todos os nossos contatos, tanto de Instagram, quanto de e-mail, quanto de Facebook, bem como o meu e-mail institucional, para que, se haja interesse, vocês possam entrar em contato. E o tema da nossa palestra hoje diz respeito à multifuncionalidade e qualidade de vida na utilização dos recursos pesqueiros. Então, o que os recursos pesqueiros, o que eu posso atrelar desse recurso, dessa proteína de origem animal, em relação à qualidade de vida da população? Bem, como já é bem conhecido, e esse evento sendo na área de recursos genéticos da área animal, a nossa temática da mesa redonda, gostaria primeiro de começar com uma definição sobre o que seria recursos genéticos. Seria o germoplasma valorável, domesticado ou não, e seu material científico. Na verdade, essa definição vai abranger todas as atividades da área. E no nosso caso, no que diz respeito ao domesticado ou não, tem muito a ver com a pesca extrativa, que é o não domesticado, a pesca que se dá de animais selvagens, com a aquicultura, que é o cultivo de organismos aquáticos, que daí já seriam os animais que são confinados para a produção de proteínas. A FAO, desde sempre, reconhece a função e o valor dos recursos genéticos animais, tanto para a alimentação, e a particular contribuição para a segurança alimentar, tanto das gerações presentes quanto das gerações futuras. Então, os recursos pesqueiros, eles têm um importante papel em termos de prover alimento e bem como diversidade para o nosso planeta. Então, hoje na nossa apresentação, nós vamos dividir basicamente nessas duas áreas. Quando eu trato de recursos genéticos na parte de pesqueiros, dos peixes, das pescarias e da aquicultura, eu tenho que levar em consideração tanto a biodiversidade, porque tem toda a função ambiental, e faz parte dos biomas que nós temos aqui no Brasil, quanto na parte de produção de alimento, quer seja ele capturado de forma extrativista ou quer seja ele advindo através de cultivo. Então, quando eu falo em biodiversidade, eu tenho que tratar esse recurso e avaliar como o uso dele tem sido feito em termos globais. Esses dados, eles são do SOFIA, que é uma publicação bianual da FAO, que foi publicada em 2022, que dizem respeito de dados de 2019, sobre como andam, de uma forma geral, a pesca no mundo.
Então, a gente vai ver, em termos de sustentabilidade, que lá na década de 70, a gente tinha apenas 10% dos nossos estoques sobrepescado, ou seja, sendo utilizado de forma biologicamente insustentável. Já agora, em 2019, de 10% nós aumentamos para 35,4%. Então, aí nós temos aí uma toada, uma tendência que, com o passar dos anos, né, o uso desse recurso tem sido feito de forma insustentável, né? Uma parte desse recurso está dentro do que é considerado, né, como pescado no rendimento máximo sustentável, e uma parte desse recurso, mas é claro, como vocês podem ver aqui, diminuindo, que está subpescado, ou seja, ele poderia ser pescado em maior quantidade. O que acontece quanto ao gerenciamento pesqueiro ao redor do mundo? Então, nós vamos ter aqui um panorama bastante diverso, né, de como esse recurso tem sido usado. Aqui nós temos, em diferentes colorações, o status do uso desse estoque. Então, em azul, seria a porcentagem dos estoques que têm sido utilizados de forma sustentável, e em amarelo, os estoques que têm sido utilizados de forma insustentável. Né? Então, o que acontece? A nossa área é a área FAO 41. Vocês podem ver que todas as áreas têm números aqui ao redor do globo. Essa é uma numeração no qual a FAO se utiliza para classificar essas áreas. A nossa área que diz respeito à área do Brasil é a área FAO 41, sudoeste do Atlântico. Nessa área, embora, né, nós estejamos utilizando 60% dessa pescaria de forma sustentável, esses são dados muito problemáticos, porque nós não possuímos gerenciamento pesqueiro dessa área, nem das águas internacionais, nem das áreas costeiras. Desde 2011, nós não temos estatística pesqueira, né, do sudoeste do Atlântico. Então, esses são números estimados, números parciais. Então, eu acredito que a realidade esteja bem pior, né, em relação ao uso desse recurso, do que o apontado aqui pela FAO, porque a FAO, na verdade, trabalha com números que ela consegue extrair, né, dos países, e muitas vezes esses números não são fidedignos, né? Então, a gente vai ver uma realidade muito diferente quando a gente compara com as diferentes áreas. Algumas áreas com uma condição melhor em relação à sustentabilidade biológica, né, do uso desse recurso, e outras áreas com uma relação mais problemática, né? E quando a gente fala do pescado, né? O pescado é todo alimento de origem animal que é retirado do mar ou da água doce, né, para alimentação, quer seja ela, né, de pesca ou de cultivo. Quando a gente fala em alimento, a gente tem que levar em consideração que esse alimento ele pode vir de diferentes formas, de diferentes fontes, ou através do extrativismo, que é a nossa pesca, ou através da aquicultura, que é o cultivo dos organismos aquáticos. Esse ano de 2022 é um ano considerado muito especial, né? A FAO e a ONU instituíram o ano de 2022 como o ano internacional da pesca artesanal e da aquicultura. Na verdade, com o intuito de valorar, né, as pessoas que trabalham de forma artesanal, tanto na pesca quanto na agricultura. E a própria FAO diz que as pessoas engajadas, tanto na pesca quanto na agricultura em pequena escala, contribuem significativamente para a segurança alimentar, nutrição, redução da pobreza e uso sustentável dos recursos naturais. Tá? E a FAO, na verdade, ela instituiu esse ano, né, como um especial para pesca e agricultura artesanal, justamente porque essa atividade artesanal, ela auxilia na erradicação da pobreza,
constitui importante ferramenta para fome zero e agricultura sustentável, e também, na verdade, acaba aumentando, né, a quantidade de trabalho, tendo previsto que o trabalho tem que ser decente e também estimular o crescimento econômico. E tanto a pesca quanto a agricultura artesanal, elas vão beneficiar muito em termos de qualidade de vida, né, as pessoas, as comunidades, né, a pesca artesanal e a agricultura está muito ligado, né, à dinâmica familiar, né, tem muitas pessoas que, na verdade, se constituem como família, e o meio de sobrevivência é a pesca e a agricultura artesanal. Por isso, ela é muito importante, principalmente nos países de terceiro mundo, em desenvolvimento, no quesito de prover alimento para essa população, né? Conferindo um alimento de excelente qualidade nutricional, né? Muitas vezes é a única fonte proteica dessas pessoas em alguns lugares, e é claro que com isso também vai reduzir a pobreza, porque vai gerar recursos para essa família. E o que a pesca, né, e a agricultura tem a ver com a história, né, do nosso povo, né? A pesca ela é praticada pelos indígenas do Brasil desde o período pré-colonial, né, tanto como atividade de subsistência, fazendo parte da cultura do povo brasileiro, e também na parte de geração de alimentos. É uma atividade econômica importantíssima para o nosso país, ela provê sustento de milhões de pessoas, né? Na verdade, acabando por abrigar tradições que são passadas de pai para filho, tanto quanto conhecimento e práticas, né, passadas de geração em geração. Está ligada também à adoção de modelos sustentáveis, né, que, na verdade, vem sendo um propósito a se buscar em todas as atividades humanas, né, com vistas à conservação dos recursos, né, não só na pesca quanto na agricultura ou qualquer, né, atividade onde o ser humano está envolvido, principalmente na produção de alimentos. E a grande preocupação, né, dos envolvidos na pesca e na agricultura é em relação aos estoques pesqueiros. Porque se você não tem um gerenciamento adequado, se você não tem números, como que você vai fazer a gestão desse recurso? Que é um recurso genético importantíssimo, tanto para a biodiversidade quanto para a provisão de alimentos e qualidade de vida das populações. Uma outra grande preocupação são as espécies-alvo, que estão extremamente exploradas, né, principalmente as espécies de alto valor comercial, né, bem como as espécies bycatch, que são aquelas espécies que não são tidas como espécie-alvo, mas durante a dinâmica da pescaria, elas acabam sendo também capturadas, né? O Brasil, como eu falei para vocês, não possui, né, um Programa Nacional de Estatística Pesqueira. A estatística que é feita pontualmente por algumas organizações, alguns institutos, agências, né, através de agências de fomento, institutos de pesquisa e universidades pontualmente, mas ela não é feita, né, institucionalmente em nível de governo federal, que é o que seria o ideal. E como que está a captura, né, de pescado e o pescado produzido via aquicultura no mundo? Né, esses dados também são do SOFIA de 2022, aí para vocês terem ideia de como tem se comportado, né? Aqui na década de 50, né, não existia aquicultura, então todo o pescado que era produzido, ele era advindo da captura, né, tanto de águas marinhas como de águas interiores, né? A partir aqui de 55, muito timidamente, né, começou aqui o advento da aquicultura, né, e a aquicultura foi crescendo, 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 e hoje ela já se tornou uma potência. Ela é uma promessa que tem sido concretizada hoje em termos de produção de pescado, até para suprir a demanda por alimentos de origem animal, né, e que vêm do mar, né, que sejam aquáticas. A piscicultura brasileira, eu gostaria de dar um destaque aqui, através de ações da Peixe BR, que é um
um grupo, um conglomerado de todos os elos da cadeia produtiva do pescado, né, que cultivam peixes, fazem um levantamento anual. Então, nós temos um anuário da Peixe BR que é lançado, fazendo esse levantamento. Então, como vocês podem ver, desde 2014, que nós começamos a ter esses dados até o ano de 2021, nós tivemos aqui um aumento de 45% da produção de pescado via aquicultura, né, dando um destaque especial para a tilápia, que é uma espécie que não é nossa, é uma espécie africana, mas que, na verdade, chegou aqui no mundo inteiro, né, uma espécie de fácil adaptação, né, aqui para o nosso clima, com uma carne muito suave, saborosa, uma espécie resistente e que tem dado números incríveis em relação à aquicultura, tanto no Brasil quanto no mundo. E é uma espécie que tem atingido cada vez mais um mercado de consumidores, né, sedentos por essa matéria-prima de origem animal. Então, muito tem sido feito quanto ao melhoramento genético, né, desde a primeira tilápia que aqui chegou, né, advinda lá do Nilo, da África, né, por isso que o nome dela é Oreochromos niloticus, né, e hoje em dia a gente já tem outras variedades como a St. Peter, que é a tilápia vermelha, que tem um maior valor comercial, e o Brasil já alcançou aí o patamar de ser considerado o quarto produtor mundial desse peixe. E aqui nós temos também um outro destaque que eu gostaria de dar, que são os peixes nativos, principalmente o tambaqui, né, que é um peixe aí do nosso bioma amazônico, né, da região norte, né, que precisa aí de águas mais quentes para se desenvolver, um peixe redondo, né, juntamente com o tambaqui, o pacu e seus híbridos, né, que são também muito utilizados, né, para cultivo e tem um grande apelo, né, por ser nacional, um produto nosso, né, de um sabor muito peculiar e característico e de uma grande aceitação fora do país também. E o que isso tem a ver com segurança alimentar? Na verdade, a gente precisa, primeiramente, separar o que é segurança alimentar e o que é segurança do alimento. Né? A segurança alimentar diz respeito a ter alimentos e prover a população de um determinado alimento. Isso é segurança alimentar. Então, eu tenho que produzir o alimento para que a população tenha na sua mesa a quantidade adequada desse alimento. Ele tem que estar disponível para a população, né? Principalmente quando a gente diz respeito à fome, né? Que a gente não quer deixar ninguém para trás, a comida tem que estar no prato de todos, ainda mais o pescado, que é uma excelente proteína, né, de origem animal. Só que esse pescado, além de ter que ser produzido em quantidade suficiente para alimentar a população, ele tem que ter segurança do alimento. O que é isso? Um alimento ele tem que ter qualidade, né? Ele tem que estar dentro de padrões de qualidade, de higiene, de inocuidade. Ele, na verdade, ele tem que garantir a saúde para aquela pessoa que está consumindo aquele produto. Ele não pode estar levando uma patologia, uma doença. Então, nós temos que trabalhar com segurança alimentar, produzindo o alimento, e esse alimento tem que ter qualidades mínimas para ser utilizado realmente como alimento, tá? E uma preocupação da própria FAO é o aumento da população mundial, né? Estima-se que em 2050 nós seremos quase 10 bilhões de habitantes, né? E a preocupação é como alimentaremos toda essa população. Então, aí que a aquicultura, né, o cultivo de organismos aquáticos, o melhoramento genético dessas espécies, né, o desenvolvimento de pacotes tecnológicos que, na verdade, consigam aumentar a produtividade dessas espécies, né, que foram eleitas, né, como espécies mais aptas a serem cultivadas aqui no Brasil, possam realmente atender essa demanda. Que para vocês terem uma ideia, né, do consumo de pescado per capita no mundo, né, em relação a quilos por ano, o que acontece aqui? Na nossa região,
aqui, né, no nosso país, aqui o Brasil. Segundo os dados da FAO, as pessoas consomem de 5 a 10 quilos habitantes, né? De 5 a 10 quilos de pescado por habitante por ano, tá? Esses dados acabam variando muito, né? Dados aqui do Brasil, eles trazem como dados da CNA, por exemplo, que o brasileiro consome uma média de 9 quilos por ano, porque isso acaba variando muito, né? Porque o pessoal da região norte chega até a consumir 30, né, quilos per capita por ano, enquanto que o pessoal do sul, né, da região sudeste, onde você não tem muitas vezes uma piscicultura muito forte ou está longe do rio, as pessoas acabam preferindo por outras matérias-primas de origem animal. Isso acaba impactando também o consumo. Sendo que a média mundial seria 20 quilos de pescado por ano. Então, nós temos aí um longo caminho pela frente, tanto na produção dessa importante proteína de origem animal, quanto também a alcançar novos consumidores, tá? Principalmente na região aqui, que nós estamos falando aqui na nossa região, que é o Brasil, porque eu tenho outras proteínas, né? Nós nos destacamos aí mundialmente como produtores de carne, nós temos aí a proteína das aves, com um preço muitas vezes muito mais competitivo, então tudo isso vai interferir, né, na quantidade do produto que é consumido. Então, a gente tem que falar de quantidade que a gente tem que produzir desse importante recurso genético, mas temos que também falar de qualidade. E o que vai influenciar na qualidade desse produto? Todos esses quesitos. O ambiente, né? A metodologia de pesca ou de despesca vai interferir na qualidade, o tipo de abate que eu vou ter desse animal, a cadeia do frio. A gente está num país tropical, então para eu falar em qualidade de vida das pessoas que vão consumir esse pescado, eu tenho que ter uma cadeia do frio eficiente, né? Porque eu não posso ter um produto que veicule uma toxifecção. E a gente está falando de um país tropical, em muitas regiões onde nem energia há. Como que eu vou garantir uma cadeia do frio com um produto que é altamente perecível? Né? O processamento, o armazenamento desse pescado, o transporte, a distribuição e a implementação de ferramentas de qualidade que têm que estar presentes em todos os elos dessa cadeia produtiva, tá? Tem uma publicação muito interessante, né, da Nature, que foi feita em 2020, que falava justamente da provisão de alimentos. E ele intitula e ele elege o mar como a proteína do futuro, né? O futuro do alimento que vem do mar. Então, nesse artigo, os autores trazem que hoje o mar fornece cerca de 17% de proteína animal para o mundo, né? Que, na verdade, estima-se que em 2050 se forneça pelo menos 25%, mas que a produção poderia crescer de 36% até 74% até 2050, desde que sejam feitos incentivos em políticas públicas para a cadeia produtiva do pescado, desde que sejam feita uma gestão eficiente, né, dos estoques pesqueiros, que é o que eu tenho falado aqui desde o início, e também investido em inovação tecnológica, tanto para a aquicultura quanto para a pesca, né? E onde nós queremos chegar em termos de produção de pescado atrelado à qualidade de vida? Nós queremos uma produção sustentável, né? E quando eu falo produção sustentável desse alimento, eu tenho que levar em consideração tanto o meio ambiente, quanto a economia, quanto a parte social, né? De geração de empregos, de qualidade de vida dessas pessoas que vão trabalhar nessa área, que vão se alimentar, né, desse pescado. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E tanto a pesca quanto a aquicultura, ela tem que estar de mãos dadas, né? Porque o produto é o pescado, né? O produto de origem animal que é cultivado ou extraído da água. A diferença é a forma de produção, se é no extrativismo ou se é o cultivo, mas ambos têm que vir
sendo produzidos numa cadeia que, na verdade, foque em sustentabilidade, tá? E quando nós trazemos os desafios dessa cadeia produtiva no pescado no Brasil, eu elenquei alguns aqui, né, que eu queria fazer esse fechamento da palestra no dia de hoje, porque é importantíssimo que nós conheçamos nossos recursos genéticos pesqueiros, que nós ainda não conhecemos em sua totalidade, nem em profundidade, né? Precisamos fazer uma melhor gestão, né, desses estoques, precisamos preservar a nossa biodiversidade aquática, ter a sustentabilidade como presente em todos os processos, ter a qualidade total, né, da nossa produção, desde a água até chegar no prato do consumidor. Temos que ter a rastreabilidade implementada como certificação em todos os elos da cadeia. Temos que ter uma legislação globalizada que balize a produção e o processo, né, desse produto, e até também auxiliando na questão da exportação, que nós temos condições para isso. Temos que investir em selos e certificações. Temos que ter um preço competitivo em relação a outras proteínas de origem animal. Aqui, em se falando de Brasil, temos que trabalhar as campanhas de incentivo ao consumo. Agora, em setembro, nós tivemos uma importante, né, campanha de toda a cadeia produtiva, que foi a Semana do Pescado, que ocorreu de 1 a 15 de setembro, justamente nesse intuito, né, de incentivar, né, o consumo desse alimento. Temos que desenvolver os protocolos de abate para cada espécie, que isso varia muito, cada espécie tem um comportamento, uma biologia, uma dinâmica, uma fisiologia diferenciada, e isso acaba influenciando muito, tanto no bem-estar animal, que tem que ser um foco nosso, bem como a qualidade do alimento. Temos que desenvolver sistemas de monitoramento dessa cadeia, né, principalmente no que diz respeito às embalagens inteligentes. Temos que ter uma rotulagem adequada para evitar fraudes e trazer informações importantes para os consumidores. Temos que focar nos penacos, que são as espécies de baixo valor comercial, que muitas vezes elas não são absorvidas, não são utilizadas como alimento, e a gente está falando de um alimento de excelente qualidade nutricional, que muitas vezes, por falta de conhecimento de determinadas espécies, e aqui no Brasil, pela gente ter uma grande biodiversidade, isso acaba não sendo estudado, não sendo aprofundado, que seria extremamente importante. Temos que trabalhar também no desenvolvimento de novos produtos, com foco na conveniência e na agregação de valor. E também a coleta seletiva de resíduos. Então, o que não é o produto principal da indústria de processamento, transformar em coproduto com valor agregado e minimizando a geração desses resíduos como um grande problema ambiental. Bom, eu termino a minha apresentação no dia de hoje, mais uma vez agradecendo a atenção de todos, deixando mais uma vez os contatos aqui, tanto o meu institucional quanto do nosso grupo, e gostaria de terminar a minha apresentação deixando 3, né, importantes mensagens quando a gente fala de recursos genéticos pesqueiros, né? A gente tem que conhecer para preservar, temos que produzir para conservar e temos que produzir para alimentar. Muito obrigada.